Olá, alunos! Olá, família! Eu sou a professora Solange, da turma do primeiro ano. Agora estamos na semana 22, aula 1. Hoje é segunda-feira, dia 16 do mês de agosto. Aproveitaram o final de semana? Ficaram em casa ou foram passear um pouquinho? Ajudaram também a sua família nas tarefas de casa? Isso é importante também. E esta semana, você está escalada para ficar em casa ou você está na escola? Se estiver em casa, vamos contar com a ajuda da nossa família. Se estiver na escola, não se esqueça de manter sempre os protocolos de segurança, mas também, nesta semana, você então vai contar com a ajuda da sua professora também. E o que vamos fazer hoje? Vamos falar de língua portuguesa. Estamos falando sobre a reescrita de contos tradicionais, vamos fazer uma revisão e também as atividades do nosso livro Aprender Sempre. Vamos começar? Agora, vamos ver o nosso calendário. Você sabe dizer em que ano nós estamos? No ano de 2021. Vamos dizer os nomes dos meses do ano? Você me ajuda? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Um ano tem 12 meses. E também vamos dizer os nomes dos dias da semana. Olha só: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Uma semana tem 7 dias. E vamos também dizer os dias do mês. Você conta comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. O mês de agosto tem 31 dias. A história de hoje se chama Rumpelstiltskin e faz parte dos contos tradicionais. Vamos prestar atenção nessa história? Era uma vez um moleiro que tinha uma filha muito bonita. Ele foi conversar com o rei e falou: Rei, a minha filha, além de ser muito bonita, ela também sabe fiar palha e transformá-la em ouro. O rei ficou admirado com aquilo. Pegar uma palha, fiar e transformá-la em ouro. O que o rei fez? Ele então prendeu a moça num quarto e falou para ela: durante toda esta noite você vai fiar esta palha, transformando-a em ouro. E o que aconteceu? Ela começou a chorar desesperadamente, trancada naquele quarto, até que apareceu um homenzinho e perguntou para ela o que estava acontecendo. Ela falou: eu preciso fiar esta palha toda e ainda transformá-la em ouro. Eu não sei como que se faz isso. O homenzinho falou para ela: o que você pode me dar em troca se eu fizer isso para você? Então ela lhe deu um colarzinho. Quando na manhã seguinte o rei abriu a porta do quarto e viu a palha toda fiada e transformada em ouro, ele ficou admirado, mas não soltou a moça, trancou-a num outro quarto, que aconteceu a mesma coisa. E quando o homenzinho apareceu,
a moça ofereceu um anel que ela tinha em troca da fiação de toda aquela palha e transformá-la em ouro. Bom, quando apareceu no terceiro dia, o rei disse para a moça: agora, se nesta noite você também fiar toda esta palha, transformando-a em ouro, eu vou casar você com o meu filho, com o príncipe. Você pode ser uma linda princesa. Mas a menina não sabia como fazer aquilo, como fazer a palha se transformar em ouro. Novamente ela começou a chorar, e então apareceu o homenzinho. Quando o homem apareceu, perguntou para ela o que ela tinha em troca. Já tinha dado o anel, já tinha dado o colar, e ela não tinha mais nada para dar ao homenzinho, e ele ajudá-la. Então ele fez um pedido: quando você se casar com o príncipe, você for uma princesa, e quando você tiver o seu primeiro filho, você me dá o seu filho. Agora eu posso transformar esta palha toda em ouro para você. A moça, desesperada, aceitou a proposta do homenzinho. E foi isso que aconteceu. A palha foi toda transformada em ouro. A moça casou com o príncipe. Passou um tempo, ela teve um filho. E o homenzinho apareceu para ela, cobrando a promessa que era o filho, o primeiro filho da princesa. Quando o homenzinho apareceu, ela ficou desesperada. Não, eu não vou te dar o meu filho. Essa promessa foi feita há muito tempo atrás. Vamos esquecer essa promessa. Eu posso te dar outras coisas, agora eu sou rica. Mas o homenzinho, vendo todo aquele desespero, fez outra coisa com ela. Bom, vamos combinar uma coisa. Se você descobrir o meu nome, eu te dou, deixo você ficar com o seu filho. E assim a gente esquece a nossa promessa. Você vai ter 3 dias e 3 noites para descobrir o meu nome. A princesa gostou da ideia e ficou pensando em nomes que ela poderia dizer para aquele homenzinho. Na primeira noite, quando o homenzinho apareceu, ela falou assim, pensou em nomes e falou: seu nome é Renato? André? Carlos? Silas? Não. O homenzinho disse que não era e foi logo embora, sem muita conversa. Agora chegou a segunda noite. O homenzinho apareceu novamente e a princesa pensou em nomes um pouquinho mais difíceis para falar para o homenzinho. Ela falou: seu nome é Gaspar? Baltazar? Melchior? Também não era. Rapidamente o homenzinho disse que não e foi embora. A princesa já ficou desesperada novamente. Só faltava mais uma chance, uma noite, para adivinhar o nome daquele homenzinho e poder ficar com o seu filho. Então, na manhã seguinte, ela pediu para os soldados irem pela aldeia toda, descobrir nomes diferentes ou algumas coisas que ajudasse ela a descobrir o nome deste homenzinho. E foi o que aconteceu. No final do dia, quando os soldados voltaram, estavam tristes também, porque eles falaram: não descobrimos nada, não tem nada de diferente aqui no bosque, na aldeia, na nossa redondeza. Apenas um soldado falou assim: olha, princesa, eu vi uma coisa diferente sim. Lá no meio do bosque, eu vi animais conversando entre si. E tinha um homenzinho bem esquisito que falava assim: hoje trago pão, amanhã trarei comida, no outro terei o filho da jovem princesa. Já estou contente de que nada aconteça, que Rumpelstiltskin me chama. E contou isso para a princesa. À noite, quando o homenzinho apareceu, a princesa falou: será que o seu nome é Conrado? Abimeleque? Helri? Ou será que o seu nome é Rumpelstiltskin? Quando ela disse o nome dele, o homenzinho ficou com muita raiva, porque a princesa tinha descoberto o seu nome. Sabe o que ele fez?
bateu o pé no chão com tanta raiva que o seu corpo se rasgou ao meio. Gostaram dessa história? Você também imaginou este final para a história? Ou não? Qual foi o outro final que a gente poderia ter imaginado para essa história? Conte aí para quem está perto de você. Vamos falar de língua portuguesa, contos tradicionais. Hoje eu trouxe alguns livros e vou te mostrar uma página com os personagens. E você vai tentar adivinhar de que história nós estamos falando. Vamos tentar fazer isso? Olha aqui, que legal! Nós temos um caçador olhando alguma coisa pela janela. E nós temos aqui outros personagens. Um lobo caído no chão, o caçador, uma menina de gorrinho vermelho e uma vovozinha. De que história nós estamos falando? Chapeuzinho Vermelho. Essa foi muito fácil de acertar. Vamos ver outra? Olha aqui. Temos duas crianças achando alguma coisa no chão. Também temos um soldadinho no barquinho. E agora o soldadinho foi engolido por um peixe. De que história nós estamos falando? Soldadinho de Chumbo. Você também conhece essa história? Vamos ver mais uma? Olha, aqui nós temos uma menininha dormindo na porta da casa. Uma bruxa malvada indo embora. Aqui nós temos alguns homenzinhos e um deles está pensando. Que história é essa? Você já sabe? Branca de Neve e os 7 anões. Isso mesmo. Você quer adivinhar mais uma? Então espera aí. Olha aqui. Temos um homem pegando flores de um jardim. E um monstro, uma fera, olhando aquilo e não está gostando não. Aqui nós temos o cavalo, o castelo, uma moça triste e o monstro olhando para ela. Que história é essa? A Bela e a Fera. Você também acertou? E agora, quer ver mais uma? Temos agora uma menininha deitada numa cama bem pequena. Aqui nós temos o papai urso, a mamãe urso e o urso filhinho. De que história nós estamos falando? Caixinhos Dourados e os 3 ursos. Você também acertou? Então vamos ver agora novamente o título dessas histórias. Essa daqui, Caixinhos Dourados e os 3 ursos. Que mais? Novamente esta, a Bela e a Fera, isso mesmo. Vamos ver a outra. Esta daqui, Branca de Neve e os 7 anões. Acertou também? Mais uma. Se lembra desta? Soldadinho de Chumbo. E agora, Chapeuzinho Vermelho. Viram que interessante? Apenas vendo os personagens e algumas cenas, nós também conseguimos lembrar de boa parte da história, porque nós já conhecemos essas histórias há muito tempo. O que você pode fazer aí na escola ou na sua casa? Você pode brincar de adivinhar a história também. Você pode falar das características dos personagens, ou imitar, ou usar algum acessório que vai lembrar de algum personagem. E a sua família, ou aí na sua escola, vocês vão tentar adivinhar o título das histórias. Vamos fazer isso? Vamos ouvir a explicação das atividades do nosso livro Aprender Sempre. Nossa aula hoje é Língua Portuguesa, sequência didática 4, reescrita de contos tradicionais. Você vai abrir o livro nas páginas 56, 57
58. Aula 8. Reescrevendo ou ilustrando o conto, parte 3. O que vamos aprender? Vamos retomar a produção feita e terminar, nesta aula, a reescrita ou ilustração do conto Rumpelstiltskin. Atividade 1. Ouça a leitura da professora da parte produzida anteriormente, para verificarem se precisam modificar algo. Temos aí 2 imagens para nos lembrar das partes que já fizemos, o início e o meio da história. Vocês se lembram? No início é quando apresentamos o cenário, o local onde ocorre a história. Temos também o tempo, que podemos falar quando ocorreu essa história. E também os personagens com suas características principais, certo? O meio da história é quando contamos uma situação ou um problema que precisa ser resolvido. Atividade 2. Recontem os acontecimentos que irão reescrever na aula, cuidando para usar as palavras e expressões que conferem beleza ao texto. Você pode ouvir novamente a história e tentar recontá-la da maneira que você consegue para quem está aí pertinho de você. Atividade 3. Ditem ou falem oralmente à professora a parte final, seguindo as orientações dadas por ela. Se estiver escalado para ficar em casa, converse com seus familiares. Qual é o conto que estamos vendo? Rumpelstiltskin. E agora vamos fazer a parte 3, o fim. Vamos aos últimos acontecimentos, onde os problemas vão se resolvendo e finalizamos nossa história. Temos aí 2 cenas para escolher o que vamos falar, escrever ou ilustrar. Na cena 1, a moça está feliz porque vai se casar com o príncipe. E na cena 2, o homenzinho pede à criança para pagar a promessa feita e a mãe fica triste. Você também pode ilustrar a parte que o homem fica com raiva e bate o pé no chão. Aula 9. Revisão do conto produzido. O que vamos aprender? Nesta aula, faremos a revisão da reescrita do conto que fizeram nas últimas aulas ou da ilustração. Atividade 1. Retome o planejamento que consta na aula 5 e verifique se todos os principais acontecimentos foram contemplados na reescrita ou na sua ilustração. Qual a história? Rumpelstiltskin. Vamos fazer uma revisão. 1. Cenário é onde o local que acontece essa história. E o tempo é quando essa história acontece. 2. Precisamos falar dos personagens e suas características principais. E também temos aí 3 cenas que vão nos lembrar do começo, do meio e do fim da nossa história. Você consegue contar essa história seguindo o planejamento? Atividade 2. Em seguida, observe as palavras destacadas nos trechos abaixo. No dia seguinte, mal o sol apareceu, o rei chegou e arregalou os olhos, assombrado e feliz ao ver todo aquele ouro. No outro dia, quando o rei chegou e viu as bobinas reluzindo de ouro, ficou mais radiante. De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho o que havia exigido. 1 ano depois, ela deu à luz uma linda criança. Já nem se lembrava mais do misterioso anãozinho. A que essas palavras se referem? Porque são usadas no texto? Você saberia explicar para quem está com você? Estas palavras são: no dia seguinte, no outro dia, de manhãzinha, 1 ano depois. Elas se referem ao
Tempo que se passou essa história, não é mesmo? Depois da discussão com a sua família ou na sua escola, voltem ao texto produzido ou às ilustrações e revisem sobre esses aspectos analisados pela turma. Aula 10, publicando o conto. O que vamos aprender? Com o texto reescrito ou ilustrado e revisado, chegou o momento de preparar a sua publicação. Atividade 1. Retome os combinados feitos inicialmente e pensem juntos o que é preciso para publicar o conto reescrito ou ilustrado. Escolham como vai ser cada detalhe e dividam-se para as tarefas dessa produção. Vamos pensar. Quem vai escrever o título da história para que chame a atenção do seu público-alvo? Quem vai escrever ou ilustrar o conto? Vamos ver onde expor o nosso conto e também para quem vamos expor este conto. Será que sua turma fará cartazes, livro coletivo, folhas avulsas? E você estiver em casa, pense também com a sua família. Como e onde vocês publicarão ou exporão o que produziram? Parabéns pela sua produção! Vocês podem usar este espaço para fazer as anotações relacionadas às atividades dessa sequência didática reescrita de contos tradicionais. Chegamos ao final da nossa aula de hoje.